Vamos todos tentar ouvir, porque quem muito fala, pouco ouve, e quem ouve, aprende. E nós estamos aqui todos nós, para aprender a caminhar conscientes de que estamos aqui só por um pouco. Então, hoje, e dando continuidade ao estudo, porque estamos aqui para aprender, como dizíamos, ao estudo de mais um capítulo do livro O Céu e o Inferno, hoje tendo como tema espíritos endurecidos. O nosso objetivo é explicar que os espíritos endurecidos, eles podem ser considerados maus espíritos, que ainda não despertaram para o arrependimento e que eles se comprazem no mal, repelem a prece e normalmente até blasfemam contra Deus. E mostrar também que são essas almas endurecidas que após a morte elas se vingam dos homens e normalmente os perseguem com o seu ódio aqueles que foram objetos de algum tipo de transtorno na sua vida terrena. Vamos ainda abordar espíritos que se manifestaram, o espírito Lappermerai, depois a comunicação de Lamennais, a comunicação de Erasto e a comunicação de Jean Reynaud. Vamos ainda analisar um outro espírito que se manifestou numa sessão espírita, que vamos acompanhando, que também podemos perceber que foi uma nulidade sobre a Terra. Entretanto, as instruções dos espíritos superiores de Monod, guia do médium, sobre os diversos estados de sofrimento, bem como da condição dos espíritos condenados à expiação das próprias faltas. Vamos ainda ver um espírito aborrecido e vamos ficar por aqui, já não vai dar com certeza para falarmos da Rainha de Aude e Schumann. Vamos focar a nossa atenção mais para Lappermerai, Angel, que é Ângela em português, e também um espírito aborrecido. Então, um espírito endurecido, como vimos ali atrás, pode ser considerado um mau espírito. E são espíritos que ainda não despertaram para o arrependimento, como vamos ver. Então, o que faz um espírito ser classificado nessa categoria é o facto de ainda não se ter arrependido, é a ausência do arrependimento. Só para termos uma pequena ideia, isto é só para vermos que quando estamos encarnados temos o nosso corpo físico, temos o perispírito que une o espírito ao corpo. Portanto, o espírito, e vamos falar do espírito, é uma centelha, é um clarão, é uma centelha divina. Então, os espíritos endurecidos, como dizíamos, são aqueles que se comprazem no mal, aqueles que não sentem absolutamente nenhum pesar em relação a algum prejuízo que possam estar a causar a outra pessoa. Eles estão perfeitamente indiferentes ao sofrimento que podem causar às criaturas que perseguem enquanto estamos encarnados. Então, eles repelem normalmente a prece e normalmente eles até blasfemam contra Deus. São essas almas endurecidas que após a morte se vingam dos homens. E como é que eles encontram os homens? Como é que eles nos encontram? Através do nosso pensamento, através das nossas atitudes, através das nossas ações. Então, normalmente esses espíritos, eles perseguem com o seu ódio aqueles que foram objeto de algum tipo de transtorno na sua vida terrena. Se houve alguém que prejudicamos lá atrás no tempo, eles encontram-nos e fazem da nossa vida um verdadeiro inferno, entre aspas. Então, nós encarnados estamos longe de perceber, de compreender a força criadora do nosso pensamento, porque é através do pensamento que eles nos encontram, porque ainda não conseguimos mensurar, não conseguimos medir o poder de atuação que tem o nosso pensamento. E por isso é que temos constantemente o alerta que é preciso que nos esforcemos para nos libertarmos da preguiça, do egoísmo, da inveja, do crime,
de qualquer tipo de crueldade. Porque são exatamente esses vícios do espírito que nos irão conduzir a maus pensamentos. E esses maus pensamentos desencadeiam reações extremamente negativas para quem os tem. Os espíritos atuam frequentemente sobre o nosso pensamento, dando-nos sugestões mais ou menos sensatas, boas ou más, segundo a sua natureza. Quando desencarnados, os espíritos continuam com os seus vícios ou virtudes e são bons ou maus, sérios ou brincalhões, trabalhadores ou preguiçosos, cultos ou medíocres, verdadeiros ou mentirosos, eles estão por toda a parte. Não é pelo facto de desencarnar que as pessoas se modificam, eles são e somos exatamente iguais àquilo que éramos enquanto estávamos encarnados. Então, sendo assim, facilmente eles nos influenciam o pensamento e ações e, dependendo da nossa condição moral, recebemos boas ou más influências pela sintonia que se estabelece entre os dois planos da vida, o nosso pensamento. Então, aqueles que são providos de virtudes facilmente poderão ser auxiliados pelos bons espíritos. Se pedirmos auxílio, os bons espíritos vêm a socorrer-nos. Mas, ao contrário dos indivíduos voltados às paixões vulgares, pois, esses espíritos estão por toda a parte e influenciam-nos, e de que maneira? Então, espíritos endurecidos. É, como dissemos, o capítulo 7º do livro Céu e Inferno, e este livro convém que possamos referir que faz parte do Pentateuco kardeciano. O que é o Pentateuco kardeciano? São os livros da codificação. Penta porque são 5. E este é uma das 5 obras básicas que compõem então essa codificação. Este livro, o principal objetivo é explicar a justiça de Deus à luz da doutrina espírita. O objetivo é demonstrar a imortalidade do espírito e a condição que ele usufruirá no plano espiritual, como consequência de seus próprios atos. Nós vamos ver isso adiante. Ele divide-se em 2 partes. A primeira tem um caráter de estudo teórico e estabelece um exame comparado das doutrinas religiosas sobre o após a morte. A segunda parte, mas convinha também referirmos que este livro é de facto muito importante, porque mostra factos como a morte de crianças que nós, quando não temos este conhecimento, ficávamos, meu Deus, mas é tão pequenino, é um ser tão indefeso, porquê que sofre desta maneira? Porque a doutrina espírita explica, e este livro concretamente fala também dessas situações. Portanto, os seres nascidos com deformações, acidentes coletivos e uma gama de problemas que só a imortalidade da alma e a reencarnação explicam satisfatoriamente. Allan Kardec procura também elucidar temas como anjos, céus, demónios, inferno, penas eternas, purgatório, temor da morte e entretanto, entre outras. A segunda parte, da qual faz, e passa a redundância, parte este capítulo, Espíritos Endurecidos. Este capítulo, então, resulta de um trabalho prático que reúne exemplos acerca da situação da alma após o seu desencarne. São depoimentos de criminosos, arrependidos, espíritos endurecidos, felizes, medianos, sofredores, enfim, um livro que convém, para quem quer conhecer, aprender e evoluir, convém que estudemos. É isso que estamos a fazer e, portanto, avancemos para o capítulo 7º, os Espíritos Endurecidos. Então, já numa das sessões da Sociedade Espírita, em que os médios presentes tinham discutido sobre a confusão que geralmente se segue ao desencarne, no início, as sessões na Sociedade de Paris, agora nós aqui também temos essas reuniões à terça-feira, são reuniões privadas de médiuns, também temos este tipo de trabalhos, onde os espíritos manifestam para serem auxiliados e para nós aprendermos também com eles, porque aprendemos muito, tanto com uns o que fazer, como com outros o que não fazer.
Então, numa destas sessões da Sociedade Espírita, um espírito ao qual ninguém tinha feito qualquer alusão e que ninguém pensou evocar, manifestou-se espontaneamente. Este espírito é o espírito lá por Merei, que é o castigo pela luz. Achei realmente que devia escalpelizar bem este espírito, estudarmos, aprofundarmos, porque foi algo que nos tocou quando estávamos a elaborar o estudo. Porque o castigo pela luz, já vamos ver. Então, este espírito manifestou-se e assim apareceu, pensamos nós, que do nada. Então, e na seguinte comunicação, que embora não assinada, isto dizem os médiuns presentes, nos fez reconhecer, sem dificuldade, um grande criminoso, que a justiça humana acabara de condenar. O que dizem da perturbação, diz este lá por Merei, porque palavras inúteis, vocês são sonhadores e utopistas, e ignoram completamente as coisas de que se pretendem ocupar. Ele vinha nos dar ali uma lição. Então, não senhores, a perturbação não existe, a não ser, talvez, em vossas cabeças. Francamente, eu estou tão morto quanto é possível e vejo claro em mim, à volta de mim, por toda a parte. A vida é uma triste comédia. Desastrado é aquele que sai de cena antes de cair do pano. Aqui ele refere-se àqueles que se suicidam. Isto é uma lição que ele também nos está a trazer. A morte é um terror, um castigo, um desejo conforme a fraqueza ou a força daqueles que a temem, a desafiam ou a imploram. Para todos é uma amarga brincadeira. A luz que me ofusca e me invade como uma flecha aguda no íntimo do meu ser. Lá atrás vimos aquele clarão, o espírito, ele aqui percebeu a permeabilidade da luz entrar, de ele ter sempre a luz a invadi-lo como que uma flecha. Então, e continua, castigaram-me com as trevas da prisão. E acreditaram, castigaram-me também com as trevas do túmulo ou aquelas imaginadas pelas superstições católicas. Pois bem, são vocês, senhores, que sofrem de obscuridade e eu, o degradado social, pairo em plano superior. Ele referia-se aos médiuns que estavam na reunião como se eles fossem inferiores, que se encontravam na escuridão e ele até estava na luz, portanto, e dizia, eu quero ficar forte pelo pensamento e desdenho os avisos que ressoam perto de mim. Vejo claro, um crime é uma palavra. O crime existe em toda a parte. Quando é executado pelas massas é glorificado. Quando é praticado por uma pessoa é amaldiçoado. É um absurdo. Não quero que me lamentem. Nada peço. Eu me basto e saberei muito bem lutar contra essa odiosa luz. Aquele que ontem era um homem. E ele terminou assim a sua intervenção. Portanto, verificamos que é um indivíduo muito orgulhoso, soberbo e com um sentido até de superioridade. Ele diz que está envolvido numa luz que demonstra onde está o sofrimento. É uma condição diferente que foge à normalidade. Esta condição da luz que o perturba, essa luz odiosa. Esta comunicação, depois de recebida, foi estudada, foi analisada na sessão seguinte. E então o que é que os médiuns escreveram? Reconhecemos mesmo no cinismo da linguagem um grande ensinamento e vimos na situação desse infeliz uma nova fase do castigo que espera o culpado. Com efeito, enquanto uns são mergulhados nas trevas ou no isolamento absoluto, outros sofrem por longos anos
as angústias de sua última hora ou se acreditam ainda neste mundo. Para estes, aqui a luz brilha, seu espírito desfruta da plenitude das faculdades, ele sabe perfeitamente que está morto e não se lembra de nada, não pede nenhuma assistência e ainda desafia as leis divinas e humanas. Teria escapado à punição? Perguntam os médiuns. Não, mas a justiça de Deus completa-se sob todas as formas. E aquilo que faz a alegria de uns é um tormento para os outros. Essa luz é o seu suplício, contra o qual se obstina e, apesar do seu orgulho, confessa quando diz: eu me basto e saberei muito bem lutar contra essa odiosa luz. E também nesta outra frase: a luz ofusca-me e me invade como uma flecha aguda no íntimo do meu ser. Estas palavras, no íntimo do meu ser, são características. Ele reconhece que o seu corpo é fluídico e penetrável pela luz. Vimos a imagem de há pouco. À qual ele não pode escapar. E esta luz trespassa-o como uma flecha aguda. Este espírito ele foi colocado entre os endurecidos porque ficou muito tempo sem manifestar o seu arrependimento. É um exemplo de verdade de que o progresso moral nem sempre segue o intelectual. Entretanto, pouco a pouco, ele foi-se corrigindo e mais tarde comunicou-se com sabedoria racional e instrutiva. Hoje pode ser colocado entre os espíritos arrependidos, uma outra classe. Vamos ver, de seguida, os guias espirituais, as suas opiniões e os seus ensinamentos acerca deste caso. E vamos ver Lamennais, Eraste e Monod. Então, Lamennais diz-nos assim: sob o ponto de vista de suas existências, os espíritos, quando estão na erraticidade, quando estão no outro lado da vida, ficam inativos e em espera. Entretanto, podem espiar desde que o seu orgulho, a tenacidade enorme e teimosia de seus erros, não os retenham no momento de sua ascensão progressiva. E depois diz para os médiuns que se encontravam: vocês têm um exemplo terrível disso na última comunicação desse criminoso endurecido, o tal Lapmerey, debatendo-se contra a justiça divina que o constrange depois da justiça dos homens. Neste caso, a expiação ou o sofrimento fatal que os oprime, em vez de ser proveitosa e de os fazer sentir o profundo significado de suas penas, os exalta na revolta e os faz exagerarem as suas lamentações, o que a Escritura, em sua poética eloquência, chama, nós ouvimos isto tantas vezes, choro e ranger de dentes. A excelente imagem, símbolo do sofrimento abatido, mas insubmisso. Perdido na dor, a revolta é ainda muito grande e recusa-se a reconhecer a verdade da pena e a verdade da recompensa. Os grandes erros, muitas vezes, continuam, e quase sempre, também no mundo dos espíritos. O mesmo acontece com as grandes consciências criminosas. Ter consciência de si e, apesar de tudo, desfilar pelo infinito parece a cegueira do homem que contempla as estrelas e as imagina serem arabescos no teto, como acreditavam os gauleses no tempo de Alexandre. O infinito moral existe. Miserável, ínfimo é aquele que, com a desculpa de continuar as lutas e o charlatanismo objetos da terra, não vê mais longe no outro mundo do que neste. Para essa cegueira, o desprezo alheio, o egoístico sentimento da personalidade são empecilhos do seu progresso. É bem verdade, homens, que existe um acordo secreto entre a imortalidade de um nome limpo sobre a terra e a imortalidade que conservam realmente os espíritos nas suas provas sucessivas. E agora, Eraste, o que é que este guia espiritual nos diz? Lançar um homem nas trevas ou em ondas de claridade não dá o mesmo resultado? Em um ou em outro caso, ele não vê nada à sua volta e se acostumará mesmo mais rapidamente ao escuro do que à triste claridade elétrica no qual pode ser mergulhado. Então o espírito que se comunicou na última sessão exprime bem a verdade da situação contra a qual grita:
Oh, me livrarei desta odiosa luz. De facto, esta luz é tanto mais horrível quanto atroz, na medida em que o transpassa completamente e torna visíveis e aparentes os seus mais secretos pensamentos. Esse é um dos lados mais duros do seu castigo espiritual. Está, por assim dizer, numa casa de vidro, como pedia Sócrates. E é ainda um ensinamento, porque aquilo que poderia ter sido a alegria e a consolação do sábio transforma-se em punição infame. E continua para o mau, o criminoso, o parricida, assustado por sua própria personalidade. A nossa consciência é o nosso juiz. E ele tenta, e nós tentamos fugir à nossa consciência. E a luz, como vamos ver, a luz está sempre a mostrar-lhe o que é que ele fez de mal. Então, imaginem, meus filhos, a dor e o terror que devem atingir aquele que durante uma existência sinistra se alegrava em combinar, em maquinar os mais tristes crimes no íntimo do seu ser, como um animal selvagem em sua caverna, e que hoje é privado desse refúgio íntimo em que se escondia de seus contemporâneos. Agora, foi-lhe arrancada a máscara da indiferença e cada um de seus pensamentos se reflete sucessivamente em seu rosto. Sim, de agora em diante não há nenhum repouso, nenhum asilo para esse grande criminoso. Cada mau pensamento, e Deus sabe, se sua alma os tem, o trai por dentro e por fora como um grande choque. Quer se esconder na multidão e a luz odiosa o coloca continuamente visível. Quer fugir, corre ofegante e desesperado através de espaços imensuráveis e há luz por toda a parte. Ele, em todo o lugar, os olhares se dirigem para ele. Precipita-se de novo em busca da escuridão, à procura da noite, e a sombra e a noite não existem mais para ele. Chama a morte para ajudá-lo, mas a morte é apenas uma palavra sem sentido. O infeliz foge sempre, caminha para a loucura espiritual, um castigo terrível. Dor horrível em que ele se debate para se livrar de si mesmo. Às vezes ouvimos: Senhor, livra-me de mim, porque nós somos vítimas de nós próprios. Então, lei suprema depois da terra, o culpado transforma-se por si mesmo em seu mais implacável castigo. Ele procura a escuridão, ele procura a noite, mas ele tem sempre luz, tem sempre a sua consciência a apontar-lhe o dedo. Ele não consegue fugir. Nós, enquanto encarnados, pomos a máscara, agora até temos máscaras, escondemo-nos e tentamos disfarçar. Aos espíritos ninguém engana, mas ao homem nós conseguimos muitas vezes mostrar aquilo que não somos. Então, quanto tempo vai isto durar? Até ao momento em que a sua vontade, enfim, vencida, se curvará sobre a opressão dolorosa do remorso e quando sua fronte soberba se humilhará diante das suas vítimas apaziguadas e diante dos espíritos da justiça. A justiça divina, ela está aí. Agora, nós temos é que ter a força de vontade, a humildade de nos humilharmos às vítimas e apaziguá-las. E veja a grande lógica das leis imutáveis. Nisto ainda ele cumprirá o que escrevia na arrogante comunicação tão clara, tão lúcida e tão tristemente cheia de si mesma, que deu, na sexta-feira última, por um ato da sua própria vontade. Isto termina Eraste. Jean Reynaud, o outro guia espiritual, quem foi pedido também, que apareceu na reunião mediúnica, apareceu precisamente para nos dar mais algumas instruções. A justiça humana não faz distinção de individualidade. Vamos perceber isto. A justiça humana não faz distinção de individualidade dos seres que castiga mediante o crime pelo próprio crime. Atinge indistintamente aqueles que o cometeram e a mesma pena é atribuída ao culpado sem distinção de sexo
ou de grau de educação. Se uma criatura comete um homicídio, então o voluntário tem uma pena, pode ser homem ou mulher, e essa pena, não sei se são 20, são 25 anos de cadeia, então ela é aplicada da mesma forma ao homem ou à mulher, portanto não há distinção de sexo ou de grau de educação. A justiça divina, essa já é diferente. As punições são impostas de acordo com o grau de progresso dos culpados. A quem muito é dado, muito lhe será tirado. Nós que aqui estamos vamos aprendendo e temos que começar a pôr em prática os ensinamentos que aqui vamos adquirindo. Porque se nós sabemos que aquele comportamento não é o melhor, temos mesmo que nos corrigir. Porque, lá está, a justiça divina, as punições, elas são consoante o nosso grau de progresso. Crimes iguais não significam que os indivíduos sejam iguais. 2 homens culpados pela mesma cláusula podem ser separados pela distância das provas que mergulham na sombra intelectual dos primeiros círculos iniciadores, enquanto que o outro, já tendo ultrapassado este grau, possui a lucidez que liberta o espírito da confusão. Então, não são mais as trevas que castigam, e sim a intensidade da luz espiritual que transpassa a inteligência terrena e o faz sentir a angústia de uma ferida aberta. Os seres desencarnados que são atormentados pela representação material do seu crime sofrem o choque da eletricidade física, eles sofrem pelos sentidos. As 3 comunicações, diz-nos Allan Kardec na Revista Espírita em julho de 1864, na página 199, diz-nos assim: as 3 comunicações, obtidas simultaneamente, elas acabam por se completar e apresentam o castigo sob um novo aspecto eminentemente filosófico e racional. É provável que os espíritos, querendo tratar essa questão a partir de um exemplo, tenham provocado com este objetivo a comunicação espontânea do espírito culpado. Dizíamos inicialmente que o espírito, ele apareceu assim do nada. Não, temos aqui a explicação. Ele veio para nos dar também este exemplo para nós. Então, terminamos este espírito, podemos refletir no castigo pela luz e vamos fazer uma breve abordagem a Ângel, nulidade sobre a Terra. Esta comunicação foi extraída em Bordeaux em 1862. Com este nome, o espírito apresentou-se espontaneamente ao médium na reunião mediúnica e diz assim: diz o médium: arrependei-vos das vossas faltas? E ela responde: não, ela não, ele, espírito. Então por que me procurais? Para experimentar. Acaso não sois feliz? Não. Sofreis? Não. O que vos falta então? A paz. Ora, certos espíritos, eles só consideram sofrimento o que lhes lembra as dores físicas, convindo, não obstante, ser intolerável o seu estado moral. E pergunta ao médium: como pode faltar-vos a paz na vida espiritual? Uma mágoa do passado. A mágoa do passado é um remorso. Estareis, pois, arrependida? Não. Temor do futuro é o que experimento. Mas que temeis? O desconhecido, responde o espírito. E o médium: estás disposta a dizer-me o que fizeste na última encarnação? Isso talvez me facilite a orientar-vos. E ela responde: nada. Então qual a vossa posição social? E ela responde: mediana. Foste casada? Sim, fui esposa e mãe. E cumpriste zelosa os deveres decorrentes desse duplo encargo? E ela responde: não, meu marido entediava-me, bem como os meus filhos. E de que modo preencheste a existência? Divertindo-me solteira e enfadando-me como mulher.
Então quais eram as vossas ocupações? Nenhuma. E quem cuidava da vossa casa? A criada. Não será cabível atribuir a essa inércia a causa dos vossos pesares e temores? Perguntou o médium. Talvez tenhas razão, mas não basta concordares. Quereis reparar em inutilidade dessa existência e auxiliar os espíritos sofredores que nos cercam? E ela pergunta como? Ajudando-os a aperfeiçoarem-se pelos vossos conselhos e pelas vossas preces. E ela responde, eu não sei orar. Falemos juntos. E aprendeis, sim? Não. Mas porquê? Cansa. As instruções do guia do médium acerca desta comunicação da Ângela. Ângela era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja existência é tão inútil a si como ao próximo. Amava apenas o prazer, incapaz de procurar no estudo, no cumprimento dos deveres domésticos e sociais, as únicas satisfações do coração, que fazem o encanto da vida, porque são de todas as épocas. Ela não pôde empregar a juventude senão em distrações frívolas, e quando deveres mais sérios se lhe impuseram, já o mundo se lhe havia feito um vácuo, porque o vazio também estava no seu coração. Sem faltas graves, mas também sem méritos, ela fez a infelicidade do marido, comprometendo a sua incúria e desleixo o futuro dos próprios filhos. Deturpou-lhes o coração e os sentimentos, já por seu exemplo, já pelo abandono em que os deixou, entregues a fâmulos que ela nem sequer se dava ao trabalho de escolher. A sua existência foi improfícua e por isso mesmo culposa, visto que o mal é oriundo da negligência do bem. Ficai bem certos de que não basta abster-vos de faltas, é preciso praticar as virtudes que lhes são opostas. Estudai os ensinamentos do Senhor, meditai-os e compenetrai-vos de que eles, se vos fazem estacar na senda do mal, também vos impõem voltar atrás, a fim de tomardes o caminho oposto que conduz ao bem. O mal é a antítese do bem. Logo, quem quiser evitar o primeiro, deve seguir o segundo, sem o qual a vida se torna nula, mortas as suas obras, e Deus, nosso Pai, não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Portanto, Kardec diz-nos, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. E o médium perguntou ainda a Ângela, ser-me-ia permitido saber qual teria sido... Não, peço desculpa, não foi a Ângela, perguntou ao médium, ao guia espiritual, ao seu guia espiritual. Ser-me-ia permitido saber qual teria sido a penúltima existência de Ângela? A última deveria ter sido consequência dela, isto é, da penúltima. E então o Espírito Superior diz-lhe, ela viveu na indolência beatífica, na inutilidade da vida monástica, preguiçosa e egoísta por gosto, quis experimentar a vida doméstica, mas o seu espírito pouco progrediu, pouco ou nada progrediu, não é? Sempre repeliu a voz íntima que lhe apontava o perigo e, com a propensão era suave, preferiu abandonar-se a ela, a fazer um esforço para assustá-la em começo. Hoje ainda compreende o perigo dessa neutralidade, mas não se sente com forças para tentar o mínimo esforço. Orai por ela, procurai despertá-la a fazer que seus olhos se abram à luz. É um dever, e dever algum se despreza. O homem foi criado para a atividade. A atividade do espírito é da sua própria essência e a do corpo uma necessidade. Cumprir, portanto, as prescrições da existência como espírito votado à paz eterna. Ao serviço do espírito, o corpo mais não é que uma máquina submetida à inteligência. A morte não transforma ninguém de imediato, se não houver uma vontade firme para o início do processo de renovação interior. Este é o espírito de Monod, o espírito superior, este guia espiritual, que vamos terminar depois com a leitura
desta mensagem final, porque é uma leitura que é para todos nós, ao fim e ao cabo. Depois manifestou-se o último espírito que vamos apresentar, porque apresentou-se também espontaneamente ao médium, reclamando preces. Ora, este espírito começa o médium por lhe perguntar: o que é que vos leva a pedir preces? Estou farto de vagar sem objetivo. Estais já há muito em tal situação? Faz 180 anos, mais ou menos. Que fizeste na terra? Nada de bom. Qual a vossa posição entre os espíritos? Estou entre os entediados. Mas isso não forma categoria. Entre nós, responde este espírito, tudo forma categoria. Cada sensação encontra suas semelhantes ou suas simpatias que se reúnem. Portanto, isto podemos perceber que os espíritos se reúnem de acordo com as suas tendências e níveis evolutivos. Os semelhantes se atraem, isso vamos aprendendo. Então, por que é que permaneceste tanto tempo estacionário sem que fosses condenado a sofrer? É que eu estava votado ao tédio, que entre nós é um sofrimento. Tudo o que não é alegria é dor. Fostes, pois, forçada à erradicidade contra a vontade? São coisas muitíssimos, subtilíssimas para a vossa inteligência material, respondeu-lhe. Procurando explicar-me essas coisas, talvez comeceis a beneficiar-vos a vós mesmos. Faltando-me termos de comparação, não poderei fazê-lo. Uma vida sem proveito extinguiu-se. Lega ao espírito que encarnou o mesmo que o papel pode legar ao fogo, com o consumo, fagulhas que lembram as cinzas, ainda compactas à sua proveniência, a causa do seu nascimento, ou, se o quiseres, da destruição do papel. Essas fagulhas são as lembranças dos laços terrestres que vinculam o espírito, até que este desperta as cinzas do seu corpo. Então, e só então, tem eletrizado a essência, o conhecimento de si mesmo, desejando o progresso. Este espírito continuava, portanto, a dizer-nos do seu tédio, que ele escrevia, portanto, era uma comunicação em que ele tinha que, através da caligrafia do médium, e porque, podeis-me dizer, porque frequentemente varia a vossa caligrafia, ele estava já a ficar cansado, porque interrogais muito, o que aliás me fatiga, quando tenho necessidade de auxílio. Então, imagina a perspectiva de um tédio sem fim. A maior parte das vezes são os espíritos dessa categoria que buscam as vidas terrestres apenas como passatempo e para interromper a monotonia da vida espiritual. Assim acontece aí chegarem frequentemente sem resoluções definidas para o bem, obrigados a recomeçarem sucessivamente até atingirem a compreensão do verdadeiro progresso. A mensagem de Monod para todos nós: trabalhai incessantemente, porque cumpri todos os deveres sem exceção, com zelo, com coragem, com perseverança. A fé vos alentará. Todo aquele que desempenha o papel mais ingrato e vil na vossa sociedade é 100 vezes mais elevado aos olhos omnipotente do que aquele que, impondo esse papel aos outros, despreza o seu. Tudo é degrau que dá acesso ao céu. Não quebreis a lápide sob os pés. E contei com o concurso de amigos que vos estendem a mão, sustentáculos que são dos que vão aurir suas forças na crença do Senhor. A nossa fé, ela nos salvará. E nós temos o nosso papel a fazer. Depois daquilo que aqui ouvimos, daquilo que dissemos, nós temos que pensar
na nossa reforma íntima. E o que é isso, a nossa reforma íntima? É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares no homem novo. É trocar atitudes erradas por corretas, erros por acertos, fazer o melhor que formos capazes, sempre pensando no bem maior. É perguntar-se todos os dias: fui melhor o que pude hoje? Como Santo Agostinho fazia, e foi assim que ele evoluiu todos os dias, passava em revista o seu dia. Eu fiz todo o bem que eu podia ter feito. Eu fiz mal a alguém? É esse pensamento que nós temos que ter em mente no final do nosso dia, para quando deitarmos a cabeça no nosso travesseiro, na nossa almofada, pudermos descansar tranquilamente. Porque se alguma coisa de mal fizemos, no outro dia vamos tentar reparar. E assim, de grau a degrau, paulatinamente, vamos todos evoluindo. Porque nós que aqui estivemos, sabemos que não podemos mais ser aquele homem que ontem fomos. Amanhã será um novo dia. Então, como nos diz Chico Xavier, o nosso querido Chico Xavier, o bem que você pratica em algum lugar é o teu advogado em toda a parte. Então, a nossa consciência, o nosso juiz do outro lado da vida, que ela possa ter estas mensagens de bem que fizemos para podermos ter a tranquilidade e não sermos castigados como aquele espírito logo inicial, até pela própria luz. Que Jesus nos abençoe a todos.